Bom dia, bom dia, bom dia! Com Jesus e alegria, que a paz, o amor, a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu perguntei o chat GPT quem é Deus? E ele falou para mim que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que Deus é o criador de todas as coisas, que Deus é o começo e o fim, que ele é poderoso e entre outras coisas mais. E eu pergunto para você nesse dia, quem é Deus para você? Qual que é o significado de Deus? O que Deus representa para você? E se você já conhece o Senhor? Se você já entregou a sua vida, o seu caminhar para Jesus, para Deus? Se você ainda não entregou, é hora de você se achegar ao Pai, é hora de você se entregar ao Senhor Jesus, porque Ele está às portas. Você acreditando ou não, o Senhor Jesus vai voltar. Quem crê na Bíblia, quem crê que aqui foi escrita sim por homens, mas com a revelação do Espírito Santo, né? Então que nós possamos acreditar sim, porque muitas coisas que estão escritas aqui neste livro está acontecendo, né? Quantas catástrofes, quantas brigas, quantas guerras, quantas coisas ruins acontecendo. Então nós temos que sim acreditar. Se você não acredita, que você possa rever seu conceito e comece a acreditar. Eu não estou falando de religião, certo? Porque Jesus não veio nessa terra para trazer religião, né? Eu estou falando do futuro, do futuro junto com o Senhor. Estou falando do que pode acontecer com você estando no caminho e você não estando, né? Porque o Senhor, ele é verdadeiro. Não é à toa que nós estamos aqui. Nós temos um propósito nessa terra. Você já descobriu o seu propósito? Se ainda não, peça ao Senhor para falar com você, que todas as outras vozes que você tem ouvido venha se calar e que você venha ouvir somente a voz do Espírito Santo. Amém? E que nós possamos, né, acreditar sim que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que Ele pode fazer muitas coisas além do que nós pedimos ou pensamos. E aqui em Ezequiel 36, 25 fala assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos, e eu os observei. Então ele está falando, né, que ele vai trocar o nosso coração de pedra, o nosso coração amargurado, o nosso coração endurecido por um coração de carne. E junto com esse coração vai vir quem? O Espírito Santo de Deus. Então que nesse dia nós possamos entregar os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, a ansiedade, depressão para o Senhor. Que a preocupação não venha a ser nossa, mas que nós venhamos confiar nele e descansar nele, porque o dia de amanhã não nos pertence, o dia de ontem já passou e nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui 5 minutos, não é verdade? Mas ele sabe, porque tem uma palavra que nos diz que ele já conhecia-nos e ele já tinha preparado tudo antes mesmo que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, né? Então isso é muito sério. Então ele já sabe tudo. Ah, Cláudia, mas então por que acontece tantas coisas ruins comigo? Por que acontece tantas coisas ruins no mundo? Gente, a soberania de Deus é grandiosa. Só que ele é um Deus que ele como que eu digo, como o pai com a mãe, ó, como o pai, a mãe com o filho. O que acontece? O seu filho te desobedece, ele fica de castigo, né? Você dá uma repreensão para aquele filho que desobedeceu, para que ele não venha fazer mais.
E eu costumo dizer que o Senhor está aqui e nós estamos aqui. Só que muitas das vezes nós saímos da presença do Senhor. Ele permanece aqui, ele não saiu daqui. Mas nós, vira e mexe, a gente vai e sai da presença dele. Vira e mexe, a gente desobedece os estatutos, a gente desobedece aquilo que ele nos ensinou, a gente desobedece a palavra dele e aí acontecem as coisas. E aí é mais fácil a gente culpar a Deus, que nós não estamos vendo, do que nos culpar, falar, não, fui eu que errei, foi eu que andei pelos caminhos tortuosos, foi eu que não fiz aquilo que o Senhor me ensinou. Então, se está acontecendo algo na sua vida hoje, nós temos que parar e pensar, por que está acontecendo isso? É um ensinamento do Senhor? É uma desobediência minha? O que é? Por que está acontecendo isso? Não é verdade? Então nós temos que entender o que está acontecendo para que nós possamos ser transformados, para que a gente venha mudar a rota. Às vezes nós estamos andando numa rota errada. Quando nós estamos dentro do carro e nós estamos ouvindo o GPS, ele vai, vire à direita, vire à esquerda. Aí ele manda você virar à direita, o que você faz? Você vira à esquerda. O que ele fala? Recalculando a rota. Não é verdade? Aí nós temos que dar uma volta, talvez a gente dá uma volta enorme para poder chegar no ponto que ele tinha falado para a gente ir. E assim é eu e você com Deus. Deus nos traçou uma rota e muitas das vezes a gente desvia dessa rota, né? E aí nós temos que voltar. E para a gente voltar, a gente encontra algumas coisas no caminho, né? Alguns obstáculos no caminho. Então nós temos que vencer esse obstáculo para poder voltarmos de novo para a presença do soberano. Amém? Ok? Ficou entendido? Então que nós venhamos orar agora e pedir ao Senhor discernimento para esse dia. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Porque até aqui o Senhor tem nos guardado, mesmo na nossa desobediência, Pai. O Senhor tem sido conosco. Mesmo, ó Pai, na nossa pequenez, o Senhor continua grande, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque quantas pessoas hoje não tiveram esse oportunidade, esse privilégio de estar de pé, de estar respirando esse fôlego. Obrigada, Senhor. Nós pedimos a Ti nesse dia, ó Pai, que o Senhor venha sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E se nós estivermos andando, meu Pai, por caminhos tortuosos, por caminhos escuros, Pai, que o Senhor venha trazer a clareza para que nós possamos voltar para o centro da Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que 1000 cairá ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Mas para isso, Senhor, acontecer na minha e na vida de quem está ouvindo, Pai, nós precisamos estar no Teu propósito, no centro, meu Pai, do Teu propósito. Então nos ajuda, Pai, que outras vozes que nós estamos ouvindo, Pai, venham se calar nesse dia e que nós venhamos ouvir somente a voz do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos ensina, Senhor, a ser pessoas melhores. Nos ensina, meu Pai, a perdoar como o Senhor nos ensinou na oração. Pai, perdoa-nos, porque nós temos perdoados aqueles que têm nos ofendidos. Será que nós temos verdadeiramente, Pai, perdoado eles, Senhor? Porque muitas das vezes, ó Pai, a gente fala, a gente ora, a gente busca, mas nós estamos falando somente de boca para fora, Pai. Mas que nesse dia o Teu Santo Espírito venha nos convencer, que nesse dia o Teu Santo Espírito venha nos alinhar e que nós possamos sentir, meu Pai, a presença do Senhor imensurável, inagualável, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu coloco diante do Senhor a minha vida, eu coloco diante do Senhor os meus projetos, eu coloco diante do Senhor, meu Pai, a vida de quem está ouvindo essa oração, a família de quem está ouvindo, Pai, em nome de Jesus, e que nós venhamos ser transformados. Nós aceitamos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas e deixamos Ele sondar o nosso coração nesse dia.
em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus, que você possa verdadeiramente entender essas palavras a qual eu trouxe para você e deixar o Espírito Santo de Deus governar a sua vida e deixar o Senhor trocar esse coração de pedra por um coração de carne cheio da presença do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, Jesus abençoa, um ótimo dia e tchau, tchau.